Diagnóstico: cabelo virgem, sem coloração, sem progressiva, um cabelo super saudável, e vamos descolorir com super clareador 12,89 com oxidante de 40 volumes na proporção de 1:2. Quando o cabelo é virgem, não há necessidade, caso você queira uma iluminação leve, de descolorir com pó descolorante. Em zigue-zague, separamos uma seção de aproximadamente 1 centímetro de grossura, costuramos, eriçamos e aplicamos o super clareador. Basicamente, a técnica será essa em todo o cabelo. O desejo dela é algo bem suave, nada muito exagerado, que apareça um pouco do fundo natural com uma iluminação moderada. Reparem que agora eu vou separar em diagonal a seção da direita e da esquerda, mais ou menos 1 centímetro de grossura, reserva o outro cabelo, costura, mechas médias, eriça e aplica o super clareador. Reparem que a distribuição é muito bem feita sobre o cabelo, pois não podem sobrar manchas, parte sem aplicar, porque senão o teu trabalho vai ter manchas no resultado. A aplicação tem que ser muito bem distribuída. Depois de aplicar, fechamos o papelote e vamos para a próxima. Já separada a seção, costuramos mechas intermediárias, nem tão grossas nem tão finas, eriçamos, preparo a plaquete e aplico. Ali na raiz eu desmarco às vezes em V e às vezes em W. E vou aplicando o super clareador, distribuindo, abrindo a mecha, me certificando que realmente distribui muito bem ao longo do cabelo e fecho o papelote. Agora eu vou ali no meio, uma seçãozinha, e assim eu vou indo até chegar ali bem no topo, que eu vou direto lá para a parte da franja. Mas até lá eu vou subindo uma no meio e duas nas laterais em diagonal. E a técnica vai ser essa sobre todo o cabelo, sobre toda a cabeça, aonde você separa uma seção de aproximadamente 1 centímetro de grossura, costura mechas médias, eriça e descolore.
Reparem que de agora em diante eu vou subir reto nesta plataforma que se transformou aqui no topo da cabeça e vou reto até lá na franja, aplicando a mesma técnica.
Reparem a mudança que eu faço aqui na franja. Antes de seguir com a técnica, eu primeiro separo pontos de luz bem fininhos em toda a seção. Estas aqui que eu costurei, reparem como são fininhas. Estas eu vou descolorir por inteiro até a raiz. E com a sobra, eu vou continuar com a mesma técnica que eu vinha fazendo. Então, aqui na parte da franja, eu vou aplicar 2 seções desta maneira. Reparem que neste restante, eu vou fazer a mesma técnica que eu vinha fazendo antes, com a diferença que eu primeiro ericei para depois costurar, mas dá o mesmo efeito. Reparem que aqui eu costurei, já está eriçado e descolore. Assim, eu vou ter um pouco de fundo, vou ter esta descoloração mais para as pontas e vou ter umas inteiras que vão até a raiz, que vão me causar mais iluminação. Aqui a seção um pouquinho mais fina, reparem, aplico de novo pontos de luz. Esses eu vou descolorir inteiros sem eriçar até a raiz e com a sobra eu vou aplicar a mesma técnica que eu venho aplicando até aqui. Fecha bem o papelote. Com a sobra você eriça, costura e descolore. Se você quiser costurar e depois eriçar, dá o mesmo resultado. Aqui eu preferi eriçar primeiro porque a mecha é um pouquinho mais fina e eu acho melhor fazer o processo de eriçar primeiro. Reparem que nesta sobra aqui da frente eu não coloquei os pontos de luz para não ficar muito marcado ali na testa dela. Eu só ericei, costurei e apliquei a técnica que eu apliquei em toda a cabeça. Então essa foi a única variação de técnica que eu acrescentei pontos de luz na região da franja. Aqui na lateral em diagonal, separando em zigue-zague, você separa as mechas, costura as mechas, dá uma leve eriçada, prende, descolore. Reparem que aqui a minha mistura tá um pouquinho mais amarelinha, eu troquei a marca do super clareador. Porém, o resultado foi o mesmo. Depois de terminar esta primeira, sobra, a gente mais uma vez eriça e costura. Lembrando que se você quiser primeiro costurar para então eriçar, também dá. Vai dar o mesmo resultado. E descolore a parte que você costurou. Aplicando muito bem o super clareador, distribuindo muito bem. Fecha o papelote, pega a próxima seção, costura, leve eriçada na raiz, prende o tufinho, aplica super clareador, fecha e segue até o final nesta lateral. Lembrando que no outro lado da lateral, você vai fazer a mesma coisa, subindo em diagonal, aplicando a mesma técnica. Reparem no nível de descoloração que a gente atingiu, aproximadamente entre um fundo 7 e 8, que era exatamente o que a gente queria. Depois disso, depois de passar o tempo de ação do super clareador, levamos ao lavatório, retiramos todos os papelotes e aqui a gente fez um tratamento, deseriçou o cabelo,
fez o tratamento e nós não matizamos, não apagamos a raiz. E vocês vão ver no resultado final que não ficou nenhuma marcação, ficou um trabalho muito bem executado. Reparem que aqui a gente começa a fazer o tratamento, lavando, higienizando essa fibra. Mas destaque para a cor que ficou aqui já no enxaguar. Reparem que tonalidade linda. Por isso não se fez necessário a gente matizar esse cabelo. Esse foi o resultado da cor do cabelo, ficou super saudável, ficou uma tonalidade muito bonita. A raiz ficou mais escura e as pontas um pouco mais claras, com bastante profundidade. Reparem, sem as ondas, como não ficou nenhuma marcação nesse cabelo, super bem distribuídas as mechas, então deu essa belíssima iluminação. Reparem a raiz mais escura, não há uma marcação. Aqui estamos finalizando, vejam o brilho desse cabelo, se nota que está super saudável. Sem marcação na raiz também, lembrando que a gente não apagou a raiz. E esse foi o nosso resultado final. Aqui com ondas. Antes. Depois. E eu espero que você tenha gostado desse passo a passo de iluminação sem o uso de pó descolorante. Não se esqueça que esse tipo de procedimento só é possível em cabelos 100% virgens. Até o próximo vídeo!